Deus. 4 anos orando por mim. Você vê que bênção, irmã? Viu só? 4 anos, desespero para poder casar, né, Sueli? Graças a Deus. Muito bom, boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Que delícia, que bom ser igreja com vocês. Dá uma olhada aí para trás, dá uma olhada na igreja, na sua família, no povo aqui que professa a mesma fé. Somos uma família em Jesus, que bom. Hoje pela manhã, irmãos, nós tivemos aqui o pós-encontro e foi tão bom. Quem estava aqui no pós-encontro? Deixa eu ver. Muitos irmãos e irmãs estavam aqui no nosso pós-encontro. Tivemos 2 encontros com Deus, poderosos, e hoje pela manhã tivemos o pós-encontro. Amanhã nós temos um encontro marcado, inclusive. Estaremos aqui às 19h30, eu mesmo estarei aqui com os irmãos. Nós vamos iniciar a nossa escola chamada Integração. Você que quer conhecer um pouco mais da nossa igreja, você está aqui pela primeira vez ou já tem frequentado a igreja e gostaria de saber um pouco mais, fazer alguma pergunta, tirar dúvida, amanhã é o dia, tá bom? Às 7h30 eu te espero aqui para uma conversa muito boa, muito agradável. E eu estava testemunhando para esses irmãos do pós-encontro hoje de manhã, estava testemunhando que ontem, desde sexta-feira, eu estive em São Paulo, ministrando numa grande conferência lá, ao lado de pastores que eu amo tanto e admiro tanto, homens de Deus, estavam lá e eu fiquei muito honrado de estar ali com eles. Mas assim, eu fui muito impactado com um testemunho lá. Várias coisas mexeram comigo, mas esse testemunho me provocou demais, porque eu tirei até uma foto com esse pastor, ele se chama Carlos Alberto Bezerra. E o pastor Carlos Alberto estava dando um testemunho para mim. Ele disse, eu sou pastor nesse mesmo lugar. Ele mostrou assim onde a igreja começou, e ela começou num espaço pequeno, eles foram comprando, foram aumentando, mas é o mesmo lugar. Nessa mesma igreja eu sou pastor há 49 anos. Falei, meu Deus, que coisa mais linda. Ele falou, não, mas eu também já sou casado há 59 anos. E também sou pastor já em tempo integral há 61 anos. Eu estava ali, irmãos, olhando para aquele testemunho. O filho dele agora assumiu essa igreja. O filho dele tem 52 anos, assumiu a igreja. E ele mostrando assim, irmãos, que eles caminham juntos. Ele me apresentou um pastor, que ele ganhou no primeiro ano dele de ministério ali. 48 anos, aquele irmão é um pastor junto com ele. E agora o filho desse irmão também é pastor e assumiu uma outra igreja. Eu falei, meu Deus, isso é para mim sucesso. Irmãos, sucesso não é você me apresentar o seu carro muito caro, sucesso não será você apresentar o seu título muito bonito, sucesso será você apresentar uma vida constante com o Senhor. E no último dia poder mostrar uma chama acesa, um fogo queimando no seu coração. E no dia que Ele vier te encontrar, você apresentar a Ele a sua paixão e dizer, eu continuei apaixonado por todos esses anos. Amém? Eu estava pensando, nós estamos aqui há 15 anos. Pensei, bom, para 49, falta muito ainda. Nós renovamos nossa aliança com os irmãos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, nós vamos juntos até Jesus voltar. Amém, irmãos? Nós não estamos numa aventura, isso não é uma paixão de verão, isso é um amor e é o primeiro amor e é até que Ele volte. Amém? Bom, eu quero repartir com os irmãos uma palavra e alguns dias Deus tem gerado isso no meu coração. Logo que eu me converti e comecei a pregar, esse foi um texto que me provocou demais. Eu me lembro a primeira vez que eu entendi essa mensagem. Eu me lembro, isso já há mais de 25 anos. E hoje eu quero repartir com os irmãos algo que Deus tem feito queimar no meu coração. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16 é um texto que os irmãos sabem até de cor, mas eu quero ler porque existem alguns detalhes aqui que talvez passem assim despercebidos. Nós vamos ler a partir do verso 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus, nós vamos projetar aqui também.
Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Então eles responderam: olha, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus muda a pergunta agora e diz: não quero mais saber o que estão falando, eu quero saber o que vocês pensam agora. Fala para mim o que é que vocês pensam. E aí Simão Pedro, leia isso comigo, olha lá. Simão Pedro, ele então respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é que falou isso? Simão Pedro. Leia o texto que você vai entender bem. Então, quando Simão Pedro falou: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Porque isso não foi revelado a você de modo humano, mas pelo meu Pai que está nos céus. Agora eu lhe digo que você é Pedro. Ele mudou alguma coisa aqui, não mudou? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão, ou as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. E ele fala de novo para Pedro: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado também nos céus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós nos expomos à tua palavra. Aquilo que ela fala é a verdade para nós. Nós não tratamos a sua palavra como qualquer palavra. Ela é a nossa regra de fé. E o que está na Bíblia, nós cremos que é o que o Senhor está dizendo. Reconhecemos que a Bíblia e toda ela é a sua palavra. E nos submetemos a ela como quem se submete a uma espada, como ela mesma diz, a espada do Espírito, a espada que discerne, a espada que não nos toca por fora, mas que nos parte ao meio, como diz ela mesma, discernindo em nós até mesmo as intenções do nosso coração. Tua palavra nos mostra que não há como nos esconder da sua espada. E agora eu te peço que em nome de Jesus, tua espada passe sobre nós, rasgue-nos ao meio e coloque em nós as verdades, a sabedoria, a unção, aquilo que o Senhor quer colocar. Livra-nos, ó Deus, da distração. Cale agora e cesse agora as outras vozes em nome de Jesus. Que a sua voz, e só a sua voz, seja ouvida agora. Amém. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, eu não sei se eu já contei isso para vocês alguma vez, mas o meu nome era para ser Júlio César. Até o Lucas achou engraçado hoje quando eu contei para ele isso. Meu nome era para ser Júlio César, mas eu não sei se alguns aqui vão se lembrar, mas antigamente, está ali o Júlio César, para a gente ser xará. Mas antigamente, irmãos, a maneira como era feito o registro era diferente. Olha que eu não sou tão velho assim. Mas o meu pai, ele tinha 2 amigos. Meu pai já era distraído, ele tinha 2 amigos, mais distraído ainda que ele. Ele foi pedir ajuda logo para esses. E eles tinham um amigo em comum que tinha acabado de ter um menino. E esse menino, o nome dele era César Augusto. E no caminho que eles foram indo para o registro, alguém falou assim: qual que é o nome dele? Falou para o meu pai. Meu pai falou: é César Augusto, é Júlio César. Ele falou: não, Júlio César é o nome do nosso amigo lá. Acho que a Marta falou outro nome, acho que é César Augusto. Então, em resumo, o meu nome foi um erro. Era para eu chamar Júlio César. A minha mãe ficou super feliz, você pode imaginar. Ela esperando chegar o registro do Júlio César. Chegou César Augusto, nome idêntico ao filho da amiga deles que tinha acabado de nascer. Minha mãe ficou uma fera. Mas eu não posso reclamar, porque eu acho bonito tanto Júlio César como César Augusto. Outro dia eu sentei numa mesa com um casal de pastores e a mesa tinha uma pastora e ela falou: meu nome é Príscila. E eu falei: Priscila? Ela falou: não, tem um circunflexo aqui mesmo, um acento agudo aqui no I. Meu nome é Príscila. Eu falei: novidade, nunca ouvi falar. Ela falou: mas esse não é o problema. Meu nome é Príscila, não sei o que lá, Lontrinha. Do café, Raul, do café. Aí eu falei: bom,
é um sobrenome, Lontrinha, vamos fazer o quê, né? Ela falou, não, mas esse não é o problema. O problema é que o apelido do meu pai era Lontra, e ele pôs o nome meu e das minhas irmãs, tudo de Lontrinha. Aí complicou. Mas também não podemos reclamar, porque eu fui dar uma pesquisada, fui perceber que alguns nomes assim, absurdos, foram tentativas de registro no Brasil. Olha só, não há uma lei que proíba algum nome no Brasil, mas existe uma maneira que o cartorário ali na hora do registro, ele pode dizer, esse nome é um absurdo. Então, eu peguei uma lista de 10 nomes que foram rejeitados. Os pais tentaram registrar com esse nome. Olha só, primeiro nome, foi proibido. A mesma. Queriam registrar uma menina com a mesma. Tentaram registrar uma menina com o nome de Cachorra. Tem um outro que tentaram fazer o registro de Sem Mãe. Olha só. Um outro, tentaram registrar o rapaz com o nome de Taturana. De Itacuja. Papai Noel, olha as ideias. Utererê. Tem sentido isso aí? Tentaram registrar um menino com o nome de fulano de tal. E também um com o nome de não consta. Tem cabimento um pai dar um nome assim para uma pessoa, irmãos? Foi proibido. Mas assim, eu percebi que no México a coisa ficou ainda pior. No México proibiram alguns nomes também. Um deles, Nutella. Tentaram registrar uma pessoa com o nome de Nutella. Tentaram registrar um outro com o nome de Facebook. Não pôde. Batman. O irmão devia ser, né? Rambo também tentaram. James Bond. São nomes, irmãos, que foram proibidos esses aqui. James Bond, Hitler. Você acha que a pessoa tentou registrar de Hitler? E por último, tentaram registrar um menininho com o nome de Burger King. Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala, você está bem de nome, pode ficar tranquilo. Não importa qual o seu nome, você está bem de nome. Diga assim para quem está do seu lado, nomes são importantes. Sabe, irmãos, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos mostra que o próprio Deus, Ele deu alguns nomes na Bíblia. Você vai encontrar na Bíblia alguns momentos em que o próprio Deus diz, vai se chamar assim. Por exemplo, Adão. A Bíblia diz que Deus o chamou de Adão. A Bíblia também diz que Deus disse a Abraão, ele vai se chamar Ismael. E também disse, vai se chamar Isaac. Foi Deus quem deu esse nome. Nomes são importantes a ponto de Deus dizer, eu quero que seja Sansão. Lembra que também o anjo apareceu e falou para Zacarias, o nome será João. Nomes são importantes. Nomes são tão importantes, irmãos, a ponto de o anjo aparecer, e quando se trata do próprio Deus encarnado, o anjo aparece e diz, você vai dar à luz a um menino, e ele será chamado Jesus. Depois esse mesmo anjo aparece num sonho para José e diz, e ele será chamado Emanuel. Isaías capítulo 9, quando fala do nome do nosso Senhor, fala, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Repita comigo, nomes são importantes. Então, eu não sei você, irmãos, que passaram assim pelo encontro com Deus, mas um dos momentos mais complicados para mim do encontro com Deus é o Peniel. Eu me lembro do meu encontro com Deus, fiz meu encontro com Deus no ano 2000. E eu me lembro de ter entrado naquela sala e eu ter lido, eu só li o banner, Peniel. E eu já sabia para onde aquilo ia. E aquilo mexeu tanto comigo, foi, de fato, a ministração que mais me provocou. E você sabe que, você que já fez o seu encontro com Deus, sabe que a grande pergunta que a gente tem que responder no nosso encontro com Deus é, qual é o seu nome? E não é sobre o nome do seu registro, não é sobre ser chamado de Lontrinha, de Júlio César. A resposta que eu preciso dar é, quem eu sou? O que eu tenho feito da minha vida? E eu me lembro, irmãos, da minha luta para dizer ao Senhor, eu sou uma farsa. Eu sou
Todos me conhecem por Cezinha, o pregador, o missionário, mas eu sou uma farsa. E eu tive que reconhecer no meu Peniel que eu precisava de um encontro com o Senhor. Sabe, irmãos, eu me sinto tão provocado quando a gente vem pregar Peniel, vem passar por um encontro com Deus e aquela cena onde Deus fala para Jacó, qual é o seu nome? E ele luta porque ele não quer falar. Porque essa é a maneira que ele ficou conhecido. Meu nome é Jacó. Jacó tem vários significados, mas um deles é o enganador, o usurpador, o mentiroso, o pilantra. Você pode imaginar a dificuldade de abrir crediário em algum lugar com o nome desse? Chega no banco, precisa de um crédito. Quanto você precisa? Preciso de um valor assim. Como é o seu nome? Meu nome é aquele que não paga ninguém. Nunca vai conseguir. Se apresentando para o sogro, como que é o seu nome? Aquele que é infiel. Deve ser muito difícil. Mas um dia Deus, então, numa conversa com Jacó, diz, você não vai mais chamar Jacó. Eu vou mudar a sua história. Eu não estou mudando o seu nome, eu estou mudando a sua natureza. Nomes são importantes. E há uma transição acontecendo ali. E ele diz, você a partir de agora não será mais Jacó, será Israel, príncipe de Deus, escolhido por Deus. Olha que interessante. Algum tempo, irmãos, eu estava ouvindo um pastor, meu amigo, pregar, e eu achei legal porque ele falou assim, que ele imagina a cena, Deus conversando com Jacó, o anjo ali, né, como a Bíblia diz, e ele fala, como que é o seu nome? Fala, meu nome é Jacó. Aquela luta para responder o nome, ele diz, meu nome é Jacó. E o anjo olha assim no registro e fala, engraçado, aqui no céu você nunca foi Jacó. Engraçado que no céu você sempre foi Israel. Isso foi o que o pecado fez com você. Isso foi o que o mundo fez com você. Isso foi o que Satanás fez com você. Mas no céu você sempre foi Israel. E o ponto aqui dessa mensagem é que há um nome para cada um de nós no céu. E que talvez não seja o que você carrega, o estigma que você tem, as marcas negativas que o mundo e o pecado colocaram em você. Mas no céu você tem um outro nome. Deus tem prazer de ser o Deus de Jacó. Olha que maravilhoso. A Bíblia diz que ele se chama, eu sou o Deus de Jacó. Não é maravilhoso? Eu ouvi uma vez o bispo T.D. Jakes, é um dos maiores pregadores do mundo. E esse bispo, ele diz o seguinte, gente, quando escreveram na Bíblia, o Deus de Jacó é o nosso auxílio, ele falou, ele imagina que talvez algum religioso tenha dito, vamos apagar isso da Bíblia. Vamos apagar isso da Bíblia porque vai ficar feio. Porque enquanto você está dizendo Deus de Abraão, o pai da fé, é bonito. O Deus de Isaac, o menino que é a promessa, é bonito. Mas quando você coloca o Deus de Jacó, fica feio. É uma agressão à religião dizer que Deus é Deus também de Jacó. E o bispo, então, T.D. Jakes, ele diz assim, Deus é Deus daqueles que cresceram num lar cristão, aqueles que se casaram numa igreja, se casaram virgens. Deus é Deus daqueles que nunca beberam, nunca se drogaram. Eu amo esses testemunhos. Mas a Bíblia também nos garante que Ele é Deus daqueles que foram um dia alcoólatras, prostitutas, aqueles que não tiveram orientação. Ele é também o Deus de Jacó, amém? Agora, Deus não tem prazer em continuar sendo Deus de Jacó. Ele tem prazer em te encontrar, Jacó, mas Ele tem mais prazer em te transformar num Israel. Porque tem gente que diz, não, Deus me ama como eu sou, Deus me ama como eu estou, Deus me ama a Jacó. Isso não é verdade. Escute isso. Deus te ama de maneira... A Bíblia deixa claro para nós que é a natureza dele amar. Mas Deus não ama um Jacó que quer continuar sendo Jacó. A nossa atitude, ela é reprovada por Deus. Nós temos que entender isso. Deus me ama apesar de tudo? Sim. Mas o Senhor está procurando pessoas que, apesar de serem Jacó, estão decididas a ser transformadas em Israel. Quem está entendendo, diga amém. É dessa transição, irmãos, que nós estamos falando aqui hoje. A Bíblia nos mostra que Deus mudou muitos nomes. Não foi só o nome de Jacó, não.
Lembra que o nome de Abraão antes era Abrão. O nome de Sara antes foi Sarai. O nome de Noemi também se transformou em Mara. O nome de Saulo passou a ser Paulo. Não que Deus tenha transformado, essa é uma história diferente, mas ele tem o seu nome transformado. E a Radassa virou Esther. Há uma transição, irmãos, que nós precisamos olhar para a Bíblia e perceber. Deus está nos chamando de um ponto para outro. Você pode ter começado Jacó, mas você não pode terminar Jacó. Você pode ter começado Jacó, mas hoje é o dia de uma transição acontecer na nossa vida. Amém, irmãos? Então, na Bíblia, como eu disse, nomes importam. E o nome é tão importante que, algumas vezes, quando Deus quer tratar com alguém algo mais profundo, Ele repete o nome da pessoa. Você já percebeu? Não são muitos nomes que foram repetidos na Bíblia, mas alguns foram. Sabe, é como quando alguém te chama pelo seu nome completo. Você já teve essa experiência ou não? O meu nome completo é César Augusto Cita. Eu estava agora lá nessa conferência, o pastor falou assim, como que eu devo te chamar? De Cezinha? De César Augusto? Eu falei, olha, César Augusto, só quem me chama é minha mãe brava e os cobradores. Então eu não vou nem atender ser chamado de César Augusto. Mas quando a minha mãe falava César Augusto, eu sabia que ela tinha descoberto alguma coisa errada que eu tinha feito. Então na Bíblia, quando Deus repetiu o nome da pessoa, é que Ele estava chamando a atenção dela para algo muito especial. Então, por exemplo, você vai encontrar na Bíblia, Deus falando assim, Abraão, Abraão, repetiu o nome, é porque Ele está dizendo, preste atenção, e nesse momento, em especial, Deus estava dizendo, não mate o menino, eu preparei um cordeiro. Deus repetiu também para Jacó, e falou, Jacó, Jacó, eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Ele também repetiu o nome de Moisés, 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 e ele usou essa expressão para chamar a atenção de Moisés na sarça ardente. Ele repetiu o nome de Samuel, lembra? Samuel, Samuel, eu quero te ensinar a ouvir e identificar a minha voz. Ele também repetiu o nome de Saulo, 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 e aí Saulo cai. Quem és tu, Senhor? Saulo, Saulo, quero falar com você. E ele repetiu o nome também de Marta, lembra? Marta, Marta, você anda ocupada com tantas coisas, uma só é necessária. Bom, ele repetiu esses nomes para chamar a atenção. Seu nome significa algo, eu quero tratar algo com você, algo profundo. Mas tem também uma pessoa na Bíblia que ele repetiu o nome, e ela é a nossa personagem aqui hoje, que foi Simão. A Bíblia diz que Deus então, Jesus repete o nome de Simão para chamar a atenção dele em algum momento. A Bíblia diz então em Lucas capítulo 22, Jesus falando com Simão diz, Simão, Simão. Olhe para quem está do seu lado e diga, Simão, Simão. Olha, irmãos, nessa noite eu quero falar com vocês sobre a possibilidade de todos nós sermos também Simão. Nós falamos sobre sermos Jacó, e graças a Deus, deixamos de ser Jacó em nome de Jesus. Mas sabe, irmãos, eu acredito que nós carregamos um pouquinho de Simão dentro da gente. E há uma transição que eu acredito que Deus quer fazer, uma mudança, uma transformação que Ele quer fazer em cada um de nós. O nome Simão, Jesus repetiu ele. Quero falar com você, Simão. Simão, Simão, está escrito em Lucas, nós temos esse texto aí, Lucas 22, a partir do verso 31, falou a Simão, Satanás pediu a sua vida, mas eu roguei por você. Ele pediu para cirandar como trigo, olha o que ele falou, Simão, Simão, o diabo está querendo acabar com você, hein? E ele não usa Pedro, ele usa Simão, escute isso. E ele segue o texto dizendo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando você se converter, confirma e abençoa os seus irmãos. Então, o nome Simão tem um significado interessante. Na Bíblia você vai encontrar esse nome, Simão. Em algumas traduções você vai encontrar também Simeão. Vem do hebraico Simeão. Mas o significado desse nome é aquele que é frágil.
Uma das traduções mais próximas do original é caniço, vara quebrável. Vara ou alguém em quem você não pode confiar. Existe uma outra tradução para Simão ou Simeão, aquele que é movimentado por aquilo que ouve. Está falando de alguém reativo, alguém que não tem firmeza, alguém que não tem constância. Fala, ele se movimenta, fala, ele se movimenta. Então a tradução mais próxima do original é um caniço agitado por qualquer coisa. Então todos nós começamos a nossa caminhada com Jesus assim. Simão, fraco, frágil, frouxo. E é interessante, irmãos, que Jesus deseja tratar com a gente, nas nossas fragilidades. Porque por mais que a gente comece Simão, por mais que a gente inicie Simão, não é bonito continuar Simão. E esse é o problema aqui que nós queremos conversar. A nossa dificuldade, irmãos, não é receber você, Simão. Pelo contrário, você pode vir Simão, Jacó, Lontrinha, você pode vir o que você quiser, nós estamos prontos para te receber. Você pode vir fedendo porco, está tudo bem. Nosso problema não é esse. O problema da igreja hoje não é receber Simão. O problema é gente que depois de 10 anos ainda é frouxo, ainda é fraco. Tudo abala, tudo movimenta. Não tem constância, não tem sustância. E aí é difícil para nós. Então Jesus começa com Simão, ele não tem problema com Simão. Simão, Simão, quero tratar com você, estou orando por você, roguei por ti. Mas ele deixa claro, no fim, eu não quero que você permaneça Simão, mas você vai ser chamado de Pedro. Então Simão, por um lado, é aquele que é frouxo, aquele que é frágil, aquele que é quebradiço, mas ele diz, eu quero te chamar um dia, o seu nome um dia será Pedro, e você vai encontrar na Bíblia, Simão e Simeão, significam a mesma coisa, e você vai encontrar na Bíblia também Pedro, e você vai encontrar também Cefas. Cefas é o aramaico, e Pedro é o grego, mas o significado é o mesmo, pedra. Pedro, pedra. Aquele que é firme, aquele que permanece. Então há uma transição, irmãos, que Deus quer levar todo crente, todos nós, a uma vida assim. E a transição é de deixar de ser alguém volúvel, inconstante, alguém fraco e frágil, e nos transformar numa pedra através do poder do Senhor. Amém? Você entende isso? Nós precisamos hoje concluir isso aqui juntos. Todos nós, irmãos, já fomos Simão um dia. Você lembra como Simão começou? Simão é aquele cara que quando ele vê Jesus, ele se prostra, está lá na praia, se joga nos pés de Jesus e fala, eu sou um pecador, se afasta de mim. Simão é aquele cara que ele está pronto para puxar uma espada e cortar a orelha de alguém pelo evangelho. Simão é o cara que ele está pronto a ter uma revelação, como nós ouvimos aqui. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas no outro dia, um dia ele está com uma espada defendendo Jesus, num dia ele está tendo revelações profundas, e no outro dia ele nega Jesus com medo de uma serva qualquer. No outro dia ele está sendo chamado de Satanás, meu Deus do céu, irmão. Já pensou, em um momento, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Simão filho, Jonas é o nome do pai dele, Simão, filho de João, filho de Jonas. Bem-aventurado, você recebeu uma revelação do Espírito. Você pode imaginar a alegria de Simão ouvir isso? Opa, estou ouvindo o Espírito, elogiado pelo próprio Jesus. Textos seguintes, você vai ler ele fala, afasta de mim, Satanás. É Jesus falando, chamando ele de capeta. O que acontece? Simão é assim. Simão ele pode estar num culto agora, cheio do poder de Deus. Ele pode estar agora aqui no lugar onde você está, ouvindo essa palavra, e chegar em casa e virar o capeta com a família. O problema da igreja não são os Jacós, o problema são os Simãos. O problema na igreja não é o alcoólatra, o bandido, o drogado, a prostituta que tem que conhecer Jesus. O problema são os Simãos que conhecem e continuam Simãos.
Ele pode ser um anjo servindo aqui na igreja hoje. Ele vem para o altar, ele prega, ele serve nos ministérios. Mas quando ele vai fazer negócio, ele é o capeta. Quando ele tem que lidar com uma tensão, ele é o demônio. Isso é Simão, tome cuidado. A proposta de Jesus para todos nós nunca foi: venha Simão, permaneça Simão. Não, a proposta é: eu vou te transformar numa pedra. E se você quiser andar comigo, você vai ficar assim, olha, enjoado de me ouvir, te chamando de pedra. Eu quero você uma pedra. Eu não te chamei para andar e viver um caniço, não. Eu quero que você se transforme numa rocha. Então a conversa de Jesus, no texto que nós lemos, é uma conversa assim: olha, Simão, o que estão falando aí de mim? E você, Simão, vai passar a se chamar Pedro. Cara, você vai ser Pedro. Vai chegar um dia que você não vai mais ser conhecido por Simão. E é engraçado porque hoje, quando eu falo Simão, tem gente que nem sabe que Simão é Pedro. Porque nós conhecemos o discípulo como Pedro. Ele virou Pedro. E a minha pergunta é: como te conhecem por aí? Você já é Pedro? Sua família já vê um Pedro? Ou elas ainda estão vendo um frouxo, uma frouxa, que não consegue resistir à primeira tentação? Se você pode ler comigo, João capítulo 1, verso 42, perceba isso comigo. A proposta de Jesus nunca foi tolerar que Simão continuasse Simão. Então em João capítulo 1, verso 42, tem esse texto aqui. Olha só, é o encontro de Jesus com ele, a primeira vez. Então levou a Jesus, foi André que fez isso. E olhando Jesus para ele, a primeira vez, é o encontro de Jesus com Pedro agora. Ele diz: tu és Simão, filho de Jonas, e João também é o mesmo nome, tá bom? No grego. Mas você será chamado o quê? Cefas, que significa Pedro. Esse é o primeiro encontro. Então, escute isso. Desde o início, o Senhor não decidiu fazer isso comigo e com você, nos transformar em uma pedra hoje. Ele decidiu desde o começo. Sempre foi o desejo dele: você vai começar, Simão, mas entenda, o que eu vou fazer com você? Eu vou te transformar em Pedro, porque essa é a sua essência. Porque lá no céu nunca foi Simão, lá no céu sempre foi Pedro. Irmãos, há uma natureza de Deus dentro de cada um de nós que precisa aparecer. É uma natureza que talvez ela esteja hoje debaixo de entulhos. Talvez o pecado entulhou, talvez as dores entulharam, talvez assim muito entulho foi lançado sobre você e hoje você é chamado de um monte de coisa: caloteiro, pilantra. Talvez você tenha vários outros nomes, seja conhecido como alguém instável, alguém que não é de confiança, mas esses entulhos, eles não têm a capacidade de mudar a sua essência que está lá de baixo. Então, em essência, você é Pedro. Mas pastor, eu não tenho condições, eu sempre fui assim, eu começo e não acabo. Essa não é a sua essência, esse é o entulho que lançaram. Mas eu sou assim, pastor, um tempo eu vou indo bem, mas daqui a pouco eu estrago tudo. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca falou isso? Eu confesso o pecado e eu decido que eu nunca mais vou entrar nele, mas daqui a pouco eu estou envolvido. Essa não é a sua essência, na sua essência você é Pedro. Lembra quando o Senhor apareceu para Gideão e falou: ei Gideão, homem valente, guerreiro. Ele está dizendo, está falando com quem? Comigo? O Senhor está dizendo: eu estou vendo a sua essência, a natureza de Cristo está em você. Irmão, você e eu carregamos o Espírito Santo de Deus. Então, em essência, nós não somos Simão. Não, você pode estar vivendo como Simão agora, mas você nasceu para ser Pedro. Você pode estar vivendo como Jacó agora, mas nós nascemos para ser Israel. Esse é o nosso nome. Chamaram Jesus de Beuzebu. Pode chamar, mas ele nasceu para ser Salvador. Amém, irmãos? É a nossa natureza. Então o Senhor vai fazer de tudo para mudar isso em nós. E hoje eu quero profetizar: todos nós podemos ser Pedro. E isso não depende de Deus, isso depende de mim e de você. O Senhor já liberou essa palavra. O Senhor já te abençoou para ser um filho e uma filha amada.
Ele já escolheu o seu nome é Pedro, o seu nome é Israel, ele já escolheu esse nome. Então, eu quero assim, olhando para a vida de Pedro, pensar em alguns caminhos que a gente pode andar para deixar de ser Simão e passar a ser Pedro. Quantos querem se transformar em Pedro verdadeiramente? Levanta a mão, dá um glória a Deus aí, quero ouvir. Diga para quem está do seu lado, você não vai mais ser Simão não. Hoje nós vamos mudar a sua identidade, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, primeira coisa, irmão, se você quer andar como Pedro, primeira coisa, olha, para de confiar na sua força. Não confie na sua força, pelo amor de Deus. Sabe, é interessante que quando Jesus falou com Pedro, ele falou assim, ó, Simão, Simão, o diabo pediu para te peneirar. O diabo pediu para acabar com a sua raça. Jesus está dizendo, eu roguei por você, porque você nem convertido é. Você acha que é, você vem na igreja, mas nem é convertido ainda, e eu roguei por você. Sabe o que Pedro responde? Claro que não. Ele discute com Jesus. Claro que não. Se precisar morrer, eu morrerei. Jesus dá risada e fala, até o galo cantar, nós vamos conversar. Sabe o que acontece com Pedro? Sabe qual que é o problema de Simão, que mantém ele Simão? Ele confiar na sua força. Ele acha que ele consegue. Ele acha que ele vai resistir. Ele acredita mesmo que ele não precisa se preservar de nada. Eu dou conta, eu aguento, é o que eu ouvi dos adúlteros. Eu dou conta, eu aguento, é o que eu ouço daqueles que voltam para o pecado. Eu não preciso de toda essa proteção, é o que a gente ouve de pessoas que estão se perdendo na vida. Sabe, irmãos, eu sempre conto um testemunho de um rapaz que nós conhecemos, eu e Sueli. Um dia ele veio me pedir perdão. O menino estava firme com a gente, tocando no louvor, no sábado. No domingo ele não foi no culto. Na segunda ele quis falar comigo. Eu falei, tá tudo bem? Ele falou, pastor, aconteceu o seguinte, esse menino já tinha sido um viciado, já tinha sido um prostituto. Ele falou, aconteceu o seguinte, sábado depois do culto, fui para casa, deitei, e aí eu pensei, vou dar uma volta de carro. Falei, que horas? Ele falou, meia-noite. Falei, coisa boa não vai achar. Saí, dar uma voltinha. Aí estou andando, pensei comigo, problema nenhum passar em frente à boate. Não foi aqui em Laranjeiras. Problema nenhum, passou em frente à boate. Passei uma vez, duas. Na terceira, um amigo meu me parou e falou, tem uma entrada para você. Falei, o capeta está conversando com você? É. Tem uma entrada para você, de graça. E ele pensou, problema nenhum entrar, vou fazer nada de errado. E ele entrou. Quando ele entrou, ele descobriu que era open bar, podia beber à vontade. Ele falou, bom, problema nenhum se eu não me embriagar. Pecado está em embriagar, era a história dele. Vou resumir para você, esse menino chegou a conversar comigo. Ele saiu de lá bêbado, drogado, dormindo com uma prostituta, tinha arrumado confusão, batido o carro. Eu falei, parabéns. Olha aí que coisa linda você arrumou. Tudo por acreditar que dava conta. Tudo por achar assim, nada a ver, eu confio. É o que Pedro faz. Eu estou bem, eu consigo. Escute isso, irmãos. Nós nunca seremos fortes nos nossos pontos fracos. Nós vamos ter que vigiar a vida inteira. Se você não quer continuar sendo Simão, caindo nos mesmos erros toda a vida, então escute, você vai ter que proteger essa área, se cercar nessa área a vida toda. Não vai chegar um momento que você vai dizer, tranquilo, pecado não me pega mais. Esse é o discurso daqueles que estão caindo uma semana depois, irmão. Escute o que eu estou dizendo. A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem, que confia no seu próprio braço, não é o que confia em outra pessoa não. Maldito é o homem que confia no seu próprio braço. Esse homem vai se transformar num arbusto no deserto, vai ficar sozinho e seco. Olha o que ele está dizendo. Mas a Bíblia diz, bendito o homem que confia em Deus, que põe nele a sua confiança. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto no tempo certo, não receia quando vem o calor. Olha o que a Bíblia está dizendo, são dois tipos de árvore. Nós estamos no ano da frutificação.
Uma árvore está seca, solitária no meio do deserto, e a outra está frutífera, bonita, verde. Qual é a diferença? Uma confiou em si e a outra confiou no Senhor. Ouça o que Deus está te dizendo sobre isso. Então o grande problema de Simão, que o fazia continuar Simão, é que ele não reconhecia suas fraquezas. O próprio Cristo está dizendo, você é fraco, você não vai dar conta. E ele dizia para Jesus, irmãos, você imagina se ele falou isso para Jesus, imagina o que ele ia dizer para um líder de célula. O que ele ia dizer para nós aqui? Bobagem, pastor. Quantas vezes eu já ouvi exagero esse negócio da igreja, que não é bom que o namorado ande com a namorada sozinho no carro. É exagero, é exagero. Você acha que é exagero, até você cair. Tudo é exagero, irmãos, para quem acha que é forte. Escute isso. Maldito é o homem que confia no seu próprio braço. Confie no Senhor e Ele vai te fazer uma árvore frutífera. Pedro falou, eu dou conta. E nós sabemos o fim da história. Está lá ele chorando amargamente. Você lembra? Negou Jesus. O galo canta e ele chora amargamente. Por quê? Porque ele não confiou, não ouviu o que Jesus estava dizendo. Amém, irmãos? Fale para quem está do seu lado, não confie em você mesmo. Não, confie no Senhor, amém? Agora, a segunda coisa importante que eu preciso aprender para ser um Pedro e não um Simão, decida então perder a sua vida. Sabe por que Simão continuava Simão? Primeiro, ele confiava nele mesmo. Segundo, Simão continuava Simão porque ele estava muito decidido a salvar a sua própria vida. Ele queria resolver os seus problemas, ele queria se dar bem, ele queria fazer algo por ele. A Bíblia diz o seguinte, aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, esse salvou ela. Então, qual que foi a decisão de Pedro? Como foi que ele negou Jesus? Ele falou, preciso me salvar. Estão me acusando, chegam na fogueira e falam, você não é um deles? Você até fala como um deles. Ele fala, eu não, jamais. Você não é discípulo de Jesus? Eu não. Ele fala, nunca vi mais gordo na minha vida. Não sei quem é. A busca pela preservação vai nos levar a continuar Simão. Sabe o que tem acontecido hoje? Nós somos a geração mais cheia de direito que a gente já viu. E é por isso que continua Simão. Eu tenho direito. Um dia eu conversei com um homem, adúltero, e conversando com ele, na frente de um grupo, ele falou assim, espera aí, eu não tenho direito de ser feliz? Ele falou na frente de um grupo, eu não tenho direito de ser feliz? Porque ele queria justificar, dizendo, eu não amo mais a esposa com quem eu me casei, eu estou amando agora a minha amante. Não tenho direito de ser feliz? Isso é tentar salvar a sua vida. Eu quero viver pelos meus desejos. Eu quero viver pelos meus direitos. Eu quero viver pelos meus prazeres. Isso vai acabar com a sua vida. Foi nesse momento que Pedro se perdeu. Era nessas condições que Simão continuava Simão. O Pedro, ele faz diferente. O Simão vive por seus instintos. Mas o Pedro vive por seu propósito. É diferente. Então, enquanto eu estiver tentando salvar a minha vida, eu vou estar perdendo a minha vida. Mas quando eu decidi, eu não vivo mais pelos meus próprios prazeres. Eu agora vivo submisso a uma direção. Então essa é a hora que Simão vira Pedro. Amém? Terceira coisa que eu aprendo é que, para eu me transformar em Pedro, eu preciso decidir viver em comunhão. A comunhão vai te ajudar a viver como Pedro. O Simão está isolado. Normalmente, Simão ele vive isolado. Normalmente, um Simão é alguém que ele se basta. Normalmente, Simão é alguém que eu não quero ouvir a opinião de ninguém. A minha opinião é a que importa. Simão é assim. Você lembra que quando Jesus falou com ele, falou, quando você se converter e você se transformar em Pedro, ele diz, aí você confirma os seus irmãos. Você percebe aqui uma transição? Quando você deixar de ser Simão e passar a ser Pedro de fato, sabe o que vai acontecer com você? Você vai amar a comunidade. Você vai amar a comunhão. Simão,
Ele prefere ficar sozinho, isolado, com as próprias ideias. E é por isso que ele continua Simão. Um Simão, sabe o que ele faz? Ele busca cúmplices. Pessoas que ficam do lado dele só se pensam como ele pensa. Então ele arruma um jeito de criar reféns e cúmplices para continuar confirmando a sua própria ideia. A gente às vezes vai conversar com pessoas com uma ideia assim, toda errada, ela fala, mas eu conversei com fulano e fulano, e eles pensam da mesma forma. Eu falo, estão pensando tudo errado juntos. A comunhão vai nos transformar em Pedros. Andar junto nos transforma em Pedros, em pedras, em rochas. A vida em comunidade, irmãos, é a vida que nos mantém de pé. Guarde o que eu estou dizendo. Viver isolado vai acabar com você. Quantos aqui fazem parte de uma célula? Deixa eu ver, levanta sua mão quem faz parte de uma célula aqui. Você é um abençoado, uma abençoada. E você que ainda não faz parte de uma célula, nós queremos oferecer a você uma ajuda para estar junto com alguém assim. Porque que bênção é poder ter uma liderança sobre a nossa vida. Alguns dias eu e Sueli fizemos uma videochamada com os nossos líderes. Ficamos ali quase 2 horas conversando com eles, compartilhando, falando das nossas dores, pecados, tentações. Sabe, irmãos, se eu não tivesse um pastor sobre a minha vida, se nós não tivéssemos liderança sobre a nossa vida, mesmo sendo pastores, nós continuaríamos sendo Simãos. O que nos sustenta, o que nos ajuda a continuar de pé, como Pedro, é a vida em comunhão, compartilhar a vida, ser corajoso a ponto de confessar pecado e tentação. Isso muda a nossa história. O Simão está isolado, mas o Pedro está vivendo em comunidade. Amém? Em último lugar, Simão é alguém que vive por uma missão. O Pedro é alguém que vive por uma missão. Simão não. Simão vive por instinto. Simão, ele nem sabe para onde ele está indo, ele não sabe para onde aponta. Ele vai acordar amanhã e vai trabalhar. A vida dele é, vou pagar a conta, vou pagar boleto e vou fazer o que tem que ser feito. A vida de Pedro é diferente. Pedro tem uma missão. Ele faz as mesmas coisas que Simão vai fazer amanhã, só que ele faz tudo de modo intencional. Eu estou aqui porque eu tenho uma missão. Eu lavo essa louça aqui com uma missão. Eu arrumo esse carro aqui com uma missão. Eu vou para a escola com uma missão. Eu tenho uma missão. É interessante que a conversa de Jesus com Pedro foi: você me ama, Pedro? Te amo. Então eu tenho uma missão para você. Apacente as minhas ovelhas. Viver longe da nossa missão vai nos manter como Simão. Se você ainda não encontrou a sua missão, o seu propósito, o seu ministério, a razão pela qual você nasceu, o motivo que Deus te trouxe a esse mundo, é bem provável que você ainda continue como Simão. Mas o Senhor está te dizendo, eu tenho uma missão para você e viver essa missão vai te sustentar numa vida como Pedro. Amém, irmãos? Morre Pedro. É interessante que ele começa Simão. A história, quando a gente lê o Evangelho, é engraçado, porque ele tem altos e baixos. Quem vê Pedro em Atos, pregando para 3.000 pessoas, quem vê Pedro nas cartas, você está lendo, fazendo a sua leitura com a gente, você leu agora as cartas de Pedro? São maravilhosas. Quem lê as cartas de Pedro, quem vê o Pedro assumindo o papel de liderança da igreja, nunca pode imaginar que um dia ele foi um frouxo, que um dia ele foi inconstante. O discipulado com Jesus transformou aquele rapaz frouxo e inconstante. Aquele homem que ninguém podia confiar, transformou ele numa rocha em que Jesus pôde depositar sua unção e seu Espírito Santo. É o que Deus quer fazer com a gente, amém, irmãos? Você pode entrar aqui do jeito que você quiser. Você é bem-vindo nessa casa do jeito que você quiser. Mas o Senhor está nos chamando para uma transformação. Todos nós fomos chamados para deixar a vida de Simão e passar a sermos Pedro. Amém, irmãos? Vai chegar um dia que nós vamos prestar conta da nossa vida. A Bíblia diz
Jesus teve essa conversa com Pedro, lá naquela fogueira. Você me ama? 3 vezes. Você me negou 3 vezes. Eu vou te dar a chance de reafirmar que agora você não é mais Simão. E por 3 vezes ele fala: eu te amo. Eu não sou mais Simão, eu já sou Pedro. A história diz, isso não está na Bíblia, que quando Pedro vai morrer, ele fala: não me crucifiquem da maneira que Jesus foi crucificado. A história diz que Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Isso é da tradição judaica. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele falou: eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma que o meu Senhor. É assim que ele morre como Pedro e não como Simão. Está na hora da gente acabar com Simão na nossa vida. Amém? Jesus falou: você pode começar como Simão, mas eu vou te apresentar um dia para o mundo como Pedro. Pais, você que é pai aqui, por favor, seu filho não precisa de um Simão. Não vai dar certo. Ele precisa de um Pedro lá. Esposos, olhem para mim, maridos. Sua esposa, ela não aguenta mais um Simão, essa que é a verdade. Você não precisa nem subir uma montanha para virar Pedro, tá bom? Não, olha, as esposas não aguentam mais. Você pode virar um Pedro hoje. Mas está na hora da gente parar de falar e não cumprir, começar e não terminar as coisas. Esposas, mães, filhos, por favor, pastores e líderes. Já está cheio de Simão por aí. Está na hora da gente honrar o nome do Senhor, dizendo: eu sou Pedro. Eu sou Pedro. Sabe, irmãos, quando Jesus chama Pedro de Pedro, ele não falou a grande rocha, porque a grande rocha é Cristo. A palavra que ele usa é Petros. Cristo é a Petra. Uma confusão assim fez com que a Igreja Católica acreditasse que Pedro é o primeiro papa da história. Isso não é verdade, nem é bíblico. A Bíblia não diz que Pedro se transformaria na grande rocha, não. E a igreja não seria construída a partir de Pedro, não também. Sobre esta pedra, a revelação que você teve, Pedro. É sobre esta pedra a revelação de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa pedra que a minha igreja será constituída. Mas ela será constituída também a partir de muitas pequenas pedras. E nós somos essas pequenas pedrinhas que formam o reino de Deus aqui nessa casa. Cristo é a grande pedra, a rocha. E nós somos as pequenas pedrinhas. E é interessante que é na carta de Pedro que você vai encontrar a expressão pedras vivas. É a própria pedrinha dizendo: eu renasci, eu não sou mais Simão. E a história nos apresenta um Pedro firme, fiel e constante. Assim será comigo e com você em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, nós vamos orar.